Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, tô chegando para mais um vídeo. Já de cara pedir para você vir aqui embaixo, deixar o seu like, o seu gostei, que é importante para ajudar na divulgação aqui dos vídeos, para você receber mais vídeos do YouTube do canal do VSR, rolando vídeo direto aí, e pedir para você se inscrever no canal. Já de cara agradecer vocês, já são mais de 44 mil pessoas inscritas aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, só tenho a agradecer. Tô aqui para falar da Copa da Inglaterra, no fim, e do VAR, e do VAR na Copa da Inglaterra, porque tem algo muito absurdo, ou é uma regra muito absurda acontecendo, né? Por quê? Porque a Copa da Inglaterra foi disputada no fim de semana, a fase de quartas de final, 4 partidas, jogo único, sendo que, pelas regras estabelecidas pela FA, a FA é a Football Association, seria algo próximo da CBF lá da Inglaterra, da CBF lá do futebol inglês, podemos dizer assim. Então, ficou definido, e com os clubes sabendo disso, que haveria VAR na Copa da Inglaterra. Não há VAR no campeonato inglês, na Premier League não há VAR, mas na Copa da Inglaterra tem VAR. E o que ficou definido? É que só haveria VAR nos jogos disputados em estádios de primeira divisão. Isso por si só é um absurdo. Você não pode... Há muita gente que critica você adotar o VAR em algumas fases da competição e não em outras. Tem muita gente que critica isso. Por exemplo, muita gente critica aqui no Brasil a Copa do Brasil na primeira, na segunda, na terceira e nas quartas fases não ter VAR, a partir das oitavas de final ter VAR. Muita gente critica isso. Muita gente critica, por exemplo, eu defendi no ano passado que se fosse para ter VAR só no segundo turno, eu acho que era melhor do que não ter VAR em lugar nenhum, nunca, e no momento nenhum, como não teve. E muita gente achava que era um absurdo ter VAR no segundo turno e não ter VAR no primeiro turno. Então já é uma situação, já é um tema polêmico. O que fizeram na Copa da Inglaterra é um grande de um absurdo. Por quê? Porque dentro da mesma fase, você podia ter jogo com VAR e jogo sem VAR, que foi o que aconteceu. A regra era jogos disputados em clubes que estão na Premier League tem VAR. Jogos disputados em clubes da segunda divisão para baixo não tem VAR. E com a Copa da Inglaterra, como a gente diz, é um torneio muito democrático, qualquer clube que quiser se inscrever pode se inscrever. Então você vira e mexe, tem nas quartas de final, por exemplo, time da terceira, da quarta divisão. É difícil, mas acontece. Às vezes times que chamados non-league teams, né, que são times abaixo da quarta divisão, aparecem lá, times da Conference e tudo mais. Então, por questões de estrutura, eles acabaram colocando assim: jogos em estádios de times da primeira divisão tem VAR. Jogos em estádio de time de divisão inferior não tem VAR. Esse corte por si só, ele é um absurdo por alguns aspectos. Primeiro, ele gerou o quê? Que nas quartas de final, dos 4 jogos que foram realizados, Watford e Palace e Crystal Palace, Swansea e Manchester City, Wolves e Manchester United, Millwall e Brighton, desses 4 jogos, 2 tiveram VAR e 2 não tiveram VAR. O Watford e Crystal Palace teve VAR, porque o jogo era na casa do Watford e o Watford está na Premier League. O Wolves e United teve VAR, porque o Wolves está na primeira divisão. Agora, os outros 2 jogos, Millwall e Brighton e Swansea e Manchester City, não tiveram VAR. Por quê? Simplesmente porque esses times não estão na primeira divisão. Por si só, a regra fria, esse corte frio, é um absurdo. Ainda que se quisesse colocar no regulamento a questão estrutural, o corte não deveria estar ou não na primeira divisão. Deveria ser o estádio ter ou não ter estrutura para receber o VAR. Esse deveria ser o corte. Já é um absurdo, eu continuo dizendo, é um absurdo que numa mesma fase alguns jogos tenham e outros não. Mas se fosse colocar, o corte não deveria ser estar na primeira divisão. O corte deveria ser o estádio ter estrutura ou não. Por que eu estou falando isso? Porque se você pegar a segunda divisão do campeonato inglês, o chamado Championship, é a segunda divisão, segundona dele. Você tem lá vários estádios excelentes,
vários estádios com muita capacidade, com muita estrutura. Eu acho que eu diria que todos os estádios da segunda divisão inglesa, eu diria que todos, eu não posso estar errando, mas são melhores do que 95% dos estádios do futebol brasileiro. Eu diria isso para você, tá? Não sei se eu estou sendo exagerado, se eu tiver, você me perdoa, mas enfim. Todos os estádios da segunda divisão inglesa, eles são estádios de qualidade. Então eu diria que você deveria fazer uma pesquisa para ver, mas acho que não é muito tema. São raríssimos os estádios de times da segunda divisão que não poderiam receber o VAR, tá? A estrutura do VAR. Então esse é o ponto. O corte deveria ser o estádio ter ou não estrutura. Isso gerou um absurdo maior ainda. Por quê? Porque o jogo Swansea e Manchester City, ele foi disputado na casa do Swansea. O Swansea, ele estava na primeira divisão até o campeonato passado. O Swansea foi rebaixado no campeonato passado. Nós estamos na temporada 18-19, o Swansea foi rebaixado na temporada 17-18. O Swansea falou: o meu estádio tem capacidade para ter VAR. Pode botar o VAR no jogo. E a FA, a Football Association, negou, vetou. Simplesmente para manter o que está escrito, que estádios de times fora da primeira divisão não teria VAR. Então, o absurdo que já existia ficou ainda pior. E aí o que aconteceu? O jogo terminou City 3, Swansea 2, e você teria pelo menos 2 lances em que o VAR poderia ter decidido. Ele com certeza decidiria que o gol da vitória do City foi em impedimento. Então, isso daí o VAR iria cancelar. O segundo gol do City é um pênalti muito duvidoso em cima do Sterling. Muito duvidoso. Poderia ter sido voltado no VAR. Mas não vou nem levar em conta o segundo gol, o lance do pênalti. Vou ficar no lance do impedimento. O lance do impedimento o gol seria anulado porque veriam no VAR que estava impedido. Então, o que a FA fez é um absurdo. Se fosse uma federação estadual, ou a CBF fazendo algo parecido, ou a Conmebol, ou a AFA, a Federação de Futebol Argentino, nós estaríamos aqui descendo o cacete. O que a FA fez nas quartas de final da FA Cup é um absurdo, é uma vergonha ter sido feito isso. E o City, só antes que venha algum trouxa falar, o City não tem culpa nenhuma, até porque o City foi um dos que votou a favor de ter VAR na Premier League. O City acabou que foi beneficiado por esses erros e não tem VAR. Poderia ter sido a favor do Swansea, que seria tão absurdo quanto. Então eu queria fazer esse vídeo e registrar o que a FA fez. É uma vergonha, é um absurdo. Se fosse alguma federação aqui da América do Sul, brasileira, uma federação estadual fazendo, nós iríamos descer o cacete. Foi um absurdo. Aí menos mal que agora semifinal e final é em Wembley e vai ter VAR. Então as semifinais lá que vão ser... Deixa eu pegar aqui, rapaz, eu nem lembro quais vão ser as semifinais. Deixa eu olhar aqui. As semifinais que são City contra Brighton, e uma City contra Brighton e a outra Watford contra Wolves. Os jogos serão dia 6 e 7 de abril, o do City é dia 6, o do Watford e Wolves é no dia 7, e ambos são em Wembley, e a final também é Wembley, então lá tem VAR. De fato eu queria dizer, porque o que a FA fez foi uma vergonha. Queria te ouvir, vem aqui embaixo, deixe seus comentários, o que você acha. Eu não vou botar os lances do City, porque tá um policiamento gigante de direitos autorais. Se eu colocar o lance dos gols, do gol impedimento ou do pênalti aqui, o pessoal derruba o vídeo. Mas eu vou colocar aqui um MM, os melhores momentos do jogo do City. Então você vem aqui na descrição e vê lá se você quiser ver. Já peço que você venha aqui nos comentários, diga o que você achou, se eu estou exagerando. Deixa o seu like aqui no vídeo, se você gostou, pode deixar dislike se você não gostou também. Se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo e ativa as notificações que você é avisado. Valeu, um abraço, obrigado pela moral que vocês dão aqui pelo canal do VSR. Tchau.